Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá! Seja bem-vindo ao estudo de mais uma lição. É um prazer ter a sua companhia aqui com a gente. Na lição de hoje tem por título a reprovação do pecado na igreja. O verso áureo declara: clame em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz com a trombeta e anuncia, meu povo, a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 51, verso 1. Essa lição e esse texto bíblico podem, então, aparentemente estar em contradição do que estudamos na semana anterior, mas veremos, então, a coerência desses assuntos e já destaco nesse verso áureo que fala desse clamor, anunciar o pecado do meu povo, a transgressão, então, da casa de Jacó. Nós encontramos a necessidade da Igreja de Deus, dela ter uma disciplina eclesiástica, reprovar quando o pecado aberto declarado surge no meio dela. Isso é bem diferente do que estávamos falando sobre ataques a outras denominações. E muitas vezes se enfatiza, se denuncia os pecados de fora e não se trata dos pecados de dentro. E isso é necessário que ocorra. É disso que tratará a lição de hoje. A primeira pergunta nos fala assim: devemos consentir em ouvir em silêncio a perversão da verdade? De que forma o pastor deve avançar em seu trabalho? Do que o rebanho necessita? Isaías 56, versículo 10 a 12 diz: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Então, nós vemos nessa experiência do antigo Israel uma dificuldade de uma seriedade da parte da liderança da igreja. Os atalaias da nação não estavam vigiando como deveriam, ao contrário, já estavam na participação do mal com os demais do povo. Teremos aqui textos do livro Primeiro Mensagens Escolhidas, Quinto Testemunho para a Igreja e Primeiros Escritos. Dizem assim: eis minha mensagem para vós, não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Cada um tem de estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel. Fui instruída a advertir nosso povo, pois muitos se encontram em perigo de receber teorias e sofismas que solapam as colunas fundamentais da fé. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão, a menos que o pastor declare destemidamente toda a verdade, a menos que tenha em vista unicamente a glória de Deus e trabalhe sob a liderança do grande capitão de sua salvação. A menos que avance a despeito das críticas e incontaminado pelos aplausos, será tido como vigia infiel. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora.
Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente, para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tirará disto toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Como vimos na leitura, nós não devemos ficar calados enquanto está sendo contrariada a verdade. A omissão também é pecado, então devemos falar e se colocar ao lado da bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Pergunta também, de que forma o pastor deve avançar em seu trabalho. Então ele deve avançar naquilo que é verdade, não se importando se ele vai ter aplausos ou se não vai ter. Ele precisa ir firme naquilo que é o dever dele. E pergunta também o que o rebanho necessita. Ele necessita da verdade presente, da verdade para esses últimos dias. Nestas notas que acompanhamos, podemos fazer uma autorreflexão em relação ao lugar em que estamos congregando, a comunidade a qual somos membros. Devemos meditar aqui que nos diz que não basta, portanto, aquele raciocínio de eu serei fiel individualmente, mesmo que na igreja às vezes eu escute mentiras, heresias, inverdades, mas eu não vou acreditar naquilo de errado que estiver sendo pregado lá. Isso não basta. Aqui diz que não deve consentir em escutar sem protesto. Se você ouvir, tem que protestar. Eventualmente, esse seu protesto acabará com disciplina e exclusão. Então, essa é a situação que ocorre. Também, na segunda parte, fala da questão de muitos pastores modernos que têm o amor pela popularidade e, portanto, não mexerão nos pecados acariciados dos membros, para não serem censurados. Eles amam, então, o elogio, o aplauso, e isso se torna um grave problema. O pastor fica refém, então, dessas pessoas. E também, por último, falou do que o rebanho necessita. Necessita da verdade presente. Então, não basta na sua igreja simplesmente pregar a verdade, mas se estiver se omitindo de pregar a verdade para os últimos dias, já está em erro. De nada adiantará em sua igreja pregar todo sábado, falar sobre pontos da Bíblia que são verdades e, no entanto, ignorar alguns pontos que foi a luz de Deus enviada para o povo adventista nos últimos dias. Então, é necessário, dentre as várias verdades preciosas da palavra de Deus, aqui diz que a verdade presente é o que mais o povo de Deus necessita neste tempo para ficar livre das ciladas de Satanás desses últimos dias. Então, é muita reflexão que cabe a nós nestes textos. E a segunda pergunta vem agora dizendo assim: que dever nos cabe caso não queiramos nos tornar como as demais denominações? Como deve ser feita a reprovação? O texto de 2 Timóteo 4, 1-5 diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrios em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, Paulo, ao jovem ministro Timóteo, mostra todo o peso da autoridade de ser um ministro, de ser um pastor, e como que não é uma missão fácil.
Aqui vamos ler no Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 358, diz assim: sempre haverá o espírito de insurgir contra a reprovação de pecados e ofensas. Silenciará, porém, a voz da repreensão por causa disto? Se assim for, não nos encontramos em melhores condições do que as várias denominações de nossa nação, as quais temem tocar nos erros e nos pecados dominantes entre o povo. Homens e mulheres com diferentes temperamentos, reunidos como igreja, têm peculiaridades e defeitos. Quando estes se desenvolvem, exigem reprovação. Se os que ocupam posições importantes nunca reprovassem, nunca repreendessem, manifestar-se-ia em breve uma condição pervertida que desonraria grandemente a Deus. Como, porém, se fará a reprovação? Responda o apóstolo: com toda a longanimidade e doutrina. Os princípios devem ser de maneira impressiva apresentados àquele que necessita da repreensão, mas nunca se devem passar por alto, indiferentemente, os erros do povo de Deus. Quantas recomendações aqui diz para não cair no erro das igrejas populares que têm os seus pecados acariciados, em que os ministros temem tocar. São pecados aceitáveis socialmente, pecados dominantes na igreja que não são tratados. Aqui diz também em relação à forma que deve ser feita esta reprovação. E aqui, quando é dito com toda longanimidade e doutrina, nós vemos que não é simplesmente você dar uma carteirada de autoridade e dizer é assim porque eu estou dizendo. Não, você vai apresentar as evidências bíblicas de por que está errado aquilo e de maneira amorosa e paciente. E dessa maneira buscar ganhar a pessoa de volta. Deve haver essa missão. Vamos agora para a terceira pergunta. O que é a compaixão não santificada que é denunciada pela mensageira do Senhor? Terceiro testemunho para a igreja 359 e 360 diz o seguinte: haverá homens e mulheres que desprezam a repreensão e cujos sentimentos sempre se insurgirão contra ela. Não é agradável que alguém nos mostre nossos erros. Em quase todo caso em que se faz necessária a reprovação, haverá alguns que deixarão de considerar que o Espírito do Senhor foi ofendido e sua causa injuriada. Eles se condoerão dos que mereceram a censura, por terem sido magoados sentimentos pessoais. Toda essa não santificada compaixão torna os que a manifestam participantes da culpa da pessoa reprovada. Em 9 casos de 10, se o que sofreu a repreensão fosse deixado sob o senso de suas culpas, haveria sido ajudado a vê-las, sendo assim reformado. Mas os que de forma intrometida e profana se condoem, dão significado totalmente errôneo aos motivos do reprovador, bem como à natureza da repreensão, e assim, se condoendo pelo que foi repreendido, o levam a achar que foi realmente maltratado, e seus sentimentos se insurgem em rebelião contra uma pessoa que simplesmente cumpriu o seu dever. Deus queria que seu povo fosse disciplinado e levado à harmonia de ação, de maneira a terem o mesmo ponto de vista e serem de um mesmo espírito, julgando da mesma forma. A fim de produzir este estado de coisas, muito há a fazer. O coração natural deve ser submetido e transformado. Que repreensão dura aqui diz daquele que comete pecado pior do que aquele que errou e teve uma repreensão, é aquele que se condói pela repreensão e faz com que o repreendido ache que sofreu algum tipo de calúnia, algum tipo de injustiça,
e faz com que surja uma rebelião e algo que poderia ter sido simplesmente só uma repreensão, ser aceita e seguir em frente. Então esse erro daquelas pessoas que não foi ele o corrigido, mas ele se condoeu pelo corrigido e levou a todo esse problema na igreja. Aqui foi chamado de compaixão não santificada. E nesse sentido nós podemos ver o problema na igreja, muitas vezes, que surge do partidarismo. Dependendo quem fez a coisa errada, eu vou defender porque é essa pessoa, não vou reconhecer que a pessoa estava em erro naquilo. E isso só endurece mais a pessoa para ela não aceitar a repreensão. Ela vê que tem pessoas em seu apoio e a cegueira, então, aumenta ainda mais. Nós vemos que é necessária a disciplina ser realizada na igreja. Algumas pessoas veem com maus olhos isso e podemos pensar até nos maus feitos que a igreja medieval realizou. Mas o problema da igreja medieval foi ela ter se unido ao Estado e pontos que eram questões eclesiais, ou seja, apenas na dimensão espiritual da igreja, foi colocado no campo civil, de maneira que pecados se tornaram em crimes. Então muitas coisas que era apenas da esfera espiritual, a disciplina tinha que ficar naquilo apenas, se tornou então, o herege ele tem que ser condenado a ser queimado e tudo mais, então tornando como algo que imputasse crime civil àquela pessoa. Isso não deveria ter ocorrido, a não ser justamente naqueles casos que é pecado e é crime que tem relação com o próximo, algum dano causado ao próximo realmente, e que aí deve ser enquadrado. Mas, via de regras, várias coisas que ocorrem, elas se limitarão nessa esfera interna, e inclusive esses assuntos, essas dificuldades que a igreja passa, sequer devem ser espalhadas para os de fora. Deve ficar internamente a igreja ciente daquilo, mas não de maneira a propagar o mal de forma alguma. Isso, temos várias recomendações em relação a isso. Então, deve ser levado a sério a disciplina da igreja, sem, claro, levar a extremos como no passado vimos, e devemos entender aqui a necessidade de harmonia de ação, como foi declarado no texto também. E muitas vezes essa pessoa que foi repreendida nem tinha ficado chateado com a repreensão, mas aquele outro foi ali, fermentou e fez com que todo aquele problema acontecesse. Vamos à quarta pergunta. Em que situação se dá o desagrado de Deus para com sua igreja devido ao pecado de uma pessoa? De que maneira a igreja deve agir? O primeiro texto do Patriarcas e Profetas, 497, fala que pelo pecado de um homem, o desprazer de Deus repousará sobre sua igreja, até que a transgressão seja descoberta e removida. E agora, na continuação, Testemunhos para a Igreja, volume 3, 265-266, falará no mesmo sentido, dizendo: ele quer ensinar a seu povo que a desobediência e o pecado são excessivamente ofensivos a seus olhos e não devem ser considerados levianamente. Ele nos mostra que quando seu povo se encontra em pecado, devem-se tomar imediatamente medidas positivas para tirar tal pecado do meio deles, a fim de que seu desagrado não fique sobre todos. Se, porém, os pecados do povo são passados por alto por aqueles que se acham em posições de responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles, e seu povo, como um corpo, será responsável por esses pecados. Ao as pessoas compreenderem que se estão adensando trevas sobre elas sem que saibam a causa, devem buscar diligentemente a Deus em grande humildade e abatimento do próprio eu, até que os erros que ofendem o seu espírito sejam descobertos e afastados. Se há erros claros entre seu povo e os servos de Deus continuam em frente, indiferentes a isso, estão, por assim dizer, apoiando e justificando o pecador e são igualmente culpados.
incorrendo tão certo como ele no desagrado de Deus, pois serão tidos como responsáveis pelos pecados do culpado. Os que passaram por alto esses erros têm sido considerados pelo povo muito amáveis e de disposição benigna, simplesmente por haverem eles recuado do desempenho de um claro dever escriturístico. Essa tarefa não agradava a seus sentimentos, portanto, eles a evitaram. O verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Quanta recomendação aqui, e mais uma vez eu insto a todos a refletirem. O lugar em que eu estou congregando, a comunidade a qual eu pertenço, sou membro, está realizando essa obra? Devemos analisar, ver se é o caso ou não. Porque aqui diz que todo o corpo se torna o quê? Contaminado quando o pecado é tolerado em seu meio. Então não é algo de pequena importância que estamos falando aqui, é algo muito sério. E diz também que essas pessoas que toleram os erros são tidos como bondosos, né, amáveis, e é totalmente o contrário. Diz assim: os que passaram por alto estes erros têm sido considerados pelo povo muito amáveis e de posição benigna, simplesmente por haverem eles recuado do desempenho de um claro dever escriturístico. Então eles são amados pelo povo, mas estão em desacordo para com Deus. E de que maneira que então a igreja deve agir? A igreja verdadeira diz que ela verá o pecado no seu caráter real e maligno, e estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Então esses pecados que são vistos na igreja não devem ser acariciados, mas devem ser removidos rapidamente, senão, como você comentou, todos se tornam culpados e participantes desses pecados. Isso mesmo. E agora, na quinta pergunta, vamos entrar num outro ponto para melhor esclarecimento. Por que João Batista fez pública repreensão aos fariseus? Eles queriam ser batizados? O texto é do Desejado de Todas as Nações, 105. Príncipes e rabis, soldados, publicanos e camponeses iam ouvir o profeta. Alarmou-os por algum tempo a solene advertência de Deus. Muitos foram levados ao arrependimento e receberam o batismo. Pessoas de todas as categorias submeteram-se às exigências do Batista a fim de participar do reino que anunciava. Muitos dos escribas e fariseus foram ter com ele, confessando os pecados e pedindo o batismo. Haviam se exaltado como sendo melhores que os outros homens, levando o povo a ter alta opinião acerca de sua piedade. Agora, os criminosos segredos de sua vida eram revelados. Mas João, impressionado pelo Espírito Santo, quando a não terem muitos desses homens real convicção do pecado, eram oportunistas, esperavam, como amigos do profeta, obter favor diante do príncipe que haveria de vir. E recebendo o batismo das mãos deste popular e jovem mestre, pensava fortalecer sua influência para com o povo. João os enfrentou com a fulminante pergunta: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então precisa das obras de Abraão para ser filhos de Abraão, como eles diziam ser, né? Então por que João Batista fez pública repreensão aos fariseus?
porque ele, iluminado pelo Espírito Santo, viu qual que era o real desejo, viu que eles não eram convertidos, mas que eles queriam só estar bem com o povo, ser batizados ali por João Batista, que era famoso, era um líder reconhecido, jovem, e eles quiseram fazer parte disso, mas não por conversão. Então a gente tem que fazer uma leitura bem atenta sobre essa passagem. Tantas vezes se desculpa uma atitude mais enfática, dura, tal como a gente já estudou anteriormente, a pessoa achando que isso é virtude, e aí pode citar os reformadores do passado, que já vimos que tinham erros, Deus usou eles a despeito disso, mas alguém pode apelar e falar de João Batista. E alguém pode ir mais longe. Não devemos, por acaso, ser representantes de João Batista em nosso tempo? Devemos ser. Mas alguns têm a síndrome de João Batista. O que eu quero dizer com isso? Ele quer ser o João Batista. Vejamos bem, é bem diferente entendermos que o povo de Deus, em sua obra, deve representar a obra de João Batista, que foi uma obra de restauração. Assim deve ocorrer hoje. A restauração do dia certo de descanso, que é o sábado, o matrimônio vitalício, a questão da alimentação original, o vegetarianismo, tudo isso cabe à igreja colocar de volta, restaurar essas verdades. E assim se assemelhando à obra de João Batista, de Elias, trazendo também uma transformação na família, uma obra de conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Mas quando a pessoa quer ser ele individualmente o João Batista, ele está errado. Não é papel de um indivíduo, mas sim de uma igreja. E como ficou bem claro, a Suelen já comentou aqui para nós, João Batista foi iluminado pelo Espírito Santo para discernir o que estava no coração daqueles homens, porque aparentemente eles estavam se arrependendo e eles pediram batismo para João Batista. Então não é um caso de alguém achar que João Batista saiu de solo, saiu do seu caminho para denunciar aqueles. Mas aqueles vieram a João Batista e queriam entrada. Sabiam que possivelmente João Batista fosse aquele que prepararia realmente o caminho do Messias. João Batista se colocou assim, a voz do deserto que prepara o caminho de Jeová. E no entanto, nós vemos que Deus então orientou João Batista a não aceitá-los. Então é importante nós termos essa noção em mente. E nós vamos ver também em relação a Jesus agora na sequência. Então, como humanos, nós não podemos delinear o caráter de ninguém. Não podemos falar essas mesmas palavras que João Batista sem ter sido iluminados como ele foi, né? Que é o caso da parábola do trigo e o joio. Temos estudo em nosso canal até sobre isso, em que na igreja muitas vezes vai ser membro da igreja o joio. Claro que isso é uma maneira de dizer, porque é só ao final do processo também, ao final do processo que a pessoa será trigo ou joio. Não de maneira antecipada, predestinada. Mas usamos esse tipo de linguagem para compreender o ponto. Então, pessoas que no coração não são fiéis, não é nós que saberemos tal coisa. Exatamente. Vamos à sexta pergunta. Contra o que principalmente ocorria a santa indignação de Jesus? Mateus 15, 7-9 nos diz: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, Jesus também teve duras palavras. A gente falou de João Batista agora há pouco, mas e Jesus? E aí vamos, na nota inspirada, termos uma ideia mais clara do porquê de certas palavras realmente, evidentemente, duras de Jesus.
Cristo condenou fartamente os abusos, mas teve cuidado de não diminuir a obrigação. Desejado de todas as nações, página 614. A indignação de Cristo era contra a hipocrisia. Os crassos pecados pelos quais os homens estavam destruindo a própria alma, enganando o povo e desonrando a Deus. No enganador raciocínio dos sacerdotes e principais, distinguia ele a operação de forças satânicas. Viva e penetrante fora sua acusação do pecado, mas não proferiu palavras de vingança. Tinha uma santa indignação contra o príncipe das trevas, mas não manifestava nenhuma irritação. Assim, o cristão que vive em harmonia com Deus, possuindo suaves atributos do amor e da misericórdia, experimentará uma justa indignação contra o pecado, mas não se tomará de paixão para injuriar os que o injuriam, mesmo enfrentando os que se acham movidos pelas forças de baixo para manter a falsidade. Em Cristo conservará ele ainda a calma e o domínio de si mesmo. Desejado de todas as nações, página 619. As palavras de Cristo eram uma acusação a todo o sistema de farisaísmo. Declarou que, pondo suas próprias exigências acima dos preceitos divinos, os rabis estavam colocando a si mesmos acima de Deus. Os delegados de Jerusalém encheram-se de raiva. Não podiam acusar a Cristo de transgressor da lei dada no Sinai, pois ele falava como defensor da mesma, contra as tradições deles. Os grandes preceitos da lei apresentados por ele apareciam em chocante contraste com as insignificantes regras de origem humana. Então teríamos muito que comentar sobre essa nota, mas em linhas gerais eu gostaria de ressaltar que Jesus não estava fazendo acusações pessoais, estava falando contra um sistema de ensino religioso que era colocado na época, a tradição invalidando o mandamento de Deus, e vemos aqui uma linha tênue em relação a uma santa indignação, ao mesmo tempo não haver irritação. Fala do verdadeiro cristão ter algo semelhante, de fato. Diz que ele experimentará uma justa indignação contra o pecado, mas não se tomará de paixão para injuriar os que injuriam. Então ele não pagará o mal com o mal, não dará o troco na mesma moeda, como costumamos falar, né? Mas realmente haverá uma indignação contra o aviltamento que o pecado traz às pessoas. Isso de fato aqui diz como uma santa indignação. Lembrando, mais uma vez, o que foi falado no início. Cristo condenou fartamente os abusos, mas teve cuidado de não diminuir a obrigação. Então, de fato, de modo geral, a gente vê muitas reprovações de Jesus quanto aquelas tradições que foram amontoadas em cima, mas isso não quer dizer que Jesus agora deixou as coisas de qualquer jeito. Ao contrário disso, nós vemos lá no Sermão da Montanha, ele colocando toda a amplitude que a lei de Deus tinha. Aqui ele fala sobre o farisaísmo, que eles estavam colocando, então, os preceitos de homens acima dos preceitos de Deus. E com isso, eles estavam se colocando acima de Deus. Agora, a sétima pergunta nos diz assim: até certo ponto, devemos nos adaptar aos sentimentos e maneiras dos outros? O texto é do Quarto Testemunho para a Igreja, página 65. A religião de Cristo não exige que renunciemos à nossa identidade de caráter, mas simplesmente que nos adaptemos até certo ponto aos sentimentos e maneiras dos outros. Podem se juntar em uma unidade de fé religiosa muitas pessoas cujas opiniões, hábitos e gostos em coisas temporais não se acham em harmonia. Se, porém, o amor de Cristo lhes arde no peito e elas esperam o mesmo céu como lar eterno,
podem fruir a mais aprazível e inteligente comunhão e a mais admirável das uniões. Dificilmente há duas pessoas cuja vida seja semelhante em todos os pormenores. As provas de uma talvez não sejam as da outra, e nosso coração deve sempre se abrir em bondosa simpatia e inflamar-se com o amor que Jesus teve por todos os seus irmãos. Então, até certo ponto, devemos nos adaptar aos sentimentos e maneiras dos outros? Sim, aqui diz que as pessoas não são iguais, elas têm gostos diferentes em coisas temporais, não quer dizer que é na palavra de Deus, que tem opiniões diferentes sobre doutrinas, sobre os dogmas da igreja. Isso deve ter unidade, mas então há pessoas que vão ter gostos diferentes, hábitos, opiniões, né? Fala que dificilmente vão ter duas pessoas que têm uma vida muito parecida em todos os pormenores. Então vai ser diferente e nisso tem que haver uma adaptação para essas diferenças entre ser humano e ser humano. E mesmo as provas não são as mesmas. O que é prova para um, muitas vezes para o outro já não vai ser, e vice-versa. Então, a religião de Cristo diz que não exige que renunciemos à nossa identidade e caráter. No entanto, por amor ao nosso semelhante, muitas vezes até certo ponto a gente se adapta. Sim. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha o direito à individualidade. Isso nós estudamos até mesmo recomendações da Mensageira do Senhor para o matrimônio. O casal, né, diz que um não deve dominar o outro a ponto do outro perder a sua individualidade, a sua própria personalidade. Então Deus, diante de Deus, todos nós individualmente seremos postos para prestar contas. Mas, no entanto, aqui nos fala de uma condição de tolerância, de amor, de compreensão pelo próximo e por isso, então, entender, né, toda essa situação das diferenças de educação, de cultura, tudo isso trará diferença, mas isso não deve impedir a unidade da igreja, que diz: se todos forem compreensivos, será possível avançar. Exatamente. Vamos à oitava. Embora talvez seja necessário fazermos uma dura repreensão, o que devemos considerar? Então, aqui a continuação, no Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 66, nos fala: eu os tenho advertido contra o espírito de censura e novamente desejo adverti-los acerca dessa falta. Por vezes, Cristo reprovava com severidade, em alguns casos talvez seja necessário que nós o façamos. Devemos considerar, no entanto, que ao passo que Cristo conhecia a condição exata das pessoas repreendidas e a soma de reprovação que elas podiam suportar e o que era necessário para lhes corrigir a conduta errônea, sabia também exatamente a maneira de se compadecer dos errantes, confortar os desafortunados e animar os fracos, sabia perfeitamente como preservar as pessoas do desalento e inspirar-lhes esperança, porquanto estava relacionado com os motivos exatos e as provações peculiares de todas as mentes. Ele não se enganava. Mas nós podemos julgar erradamente os motivos, podemos enganar-nos com as aparências, podemos pensar que estamos agindo corretamente ao reprovar o erro e seguir em frente, censurar com muita severidade e ferir onde gostaríamos de curar, ou podemos exercer simpatia insensatamente e contrariar em nossa ignorância a reprovação que é merecida e oportuna. Nosso julgamento pode estar errado, mas Jesus era sábio demais para errar. Ele reprovava com misericórdia e amava com amor divino aqueles a quem repreendia. Então, se colocar em pé de igualdade a Jesus é muita presunção. Acharmos que teremos a mesma exatidão que ele, e nesse sentido aqui nos fala como que ele discernia o coração das pessoas que ele entrava em contato.
Aqui quantos itens, né, são colocados aqui. Diz que ele conhecia a condição de vida da pessoa, ele sabia a soma de reprovação que a pessoa era capaz de suportar, ele não ia além daquele ponto, que em vez de edificar, destruiria a pessoa, desanimaria a pessoa. E aqui nos fala então que ele sabia a maneira que ia atingir a pessoa, sabia perfeitamente tudo isso. Ele não se enganava, mas aqui é colocado em contraposição. Mas nós podemos julgar errado, julgar pelas aparências, pensar então que está reprovando uma hora que nem devia reprovar, e por outro lado, exercer simpatia insensatamente. A gente já estudou um pouco antes isso, né? A pessoa, numa hora errada, exercer essa simpatia também causa danos. Então, quanta sabedoria aqui, só a inspiração mesmo para nos dar conselhos tão precisos, tão esclarecedores e que nos auxiliam na vida diária de como agir. Então aqui na nota diz que o nosso julgamento pode estar errado, mas o julgamento de Jesus, ele era sábio demais para errar. Diz que ele reprovava com misericórdia e amava com amor divino aqueles a quem repreendia. Então é esse amor, essa misericórdia que nós devemos imitar em nosso trato, em nossa evangelização, em nossas conversações com outras pessoas. Nós devemos imitar esse amor, que mesmo na reprovação, Jesus tratava com esse amor, que muitas vezes a pessoa nem sentia tristeza, né, por ter sido reprovado, mas se sentia agradecido. Assim fica concluída essa lição. Foi um prazer estar aqui com você. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoem. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.